A paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje é o penúltimo dia do ano de 2019 e eu creio que todos nós que estamos aqui, nós estamos felizes com o Senhor, como o louvor acabou de ser entoado, né? Esse que é o amado de todos, o mais belo. Não há Deus como nosso Deus, aleluia, o Senhor é maravilhoso. Queridos irmãos, eu não vou tomar muito tempo, o pastor já iniciou aqui dizendo que nós teremos a continuação amanhã, e aí nós vamos virar a madrugada, né? Eu falo a madrugada, virar à meia-noite, nós vamos ter também a Santa Ceia, e o Senhor tem muita coisa reservado para as nossas vidas, e não precisa você esperar só por amanhã. O Senhor é o mesmo, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele continuará sendo o Senhor nosso Deus eternamente, e o mesmo Deus que está presente aqui nesta noite, é o mesmo Deus que, se Jesus não voltar, estará presente também aqui neste lugar, para abençoar, para salvar, para batizar, para libertar. Esse é o Deus que nós cremos. E, queridos irmãos, eu tenho aqui nesta noite uma palavra que, inclusive, toda vez que eu leio essa palavra, eu me arrepio. E eu já falei essa palavra em, acho que 2 congregações, e eu não tive a oportunidade de trazer essa palavra ainda aqui na sede. E eu tenho hoje, o pastor me concedeu a oportunidade para que trouxesse a palavra, e eu senti no meu coração que eu precisava trazer novamente esta palavra, porque nós entendemos, nós aprendemos que quando a palavra de Deus, ela fala direto ao meu coração, eu acredito que quando eu transmito essa palavra, ela fala primeiro para mim, ela vai falar para outras pessoas aqui nesta noite, e eu não tenho dúvida disso. E na segunda-feira passada, nós estávamos aqui, e o pastor Marco, ele trouxe a palavra aqui, e ele falou uma coisa importante aqui, ele falou de crédito com Deus. Não sei se os irmãos que estavam aqui se lembram, claro que a gente lembra, são palavras que falam ao nosso coração. E a palavra de Deus, ele falou sobre o rei Ezequias, quando ele estava numa situação de dificuldade, e ele se vira para o canto e apresenta a sua vida a Deus. E nesta noite, quando eu estava lá na congregação do Palmito, e eu tive a oportunidade de trazer a palavra, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra que eu pudesse falar naquela congregação, e eu vou contar aqui o que eu te contei lá também, os irmãos que estavam lá, vou repetir algumas coisas aqui, mas eu tenho que falar. E eu peguei uma Bíblia que eu ganhei da minha mãe. Na verdade, essa Bíblia era do meu pai, o saudoso pastor Antônio Gomes. E quando eu abri a Bíblia, aquela Bíblia, tinha algum tempo, eu não estava usando, mas tinha uma mensagem, um esboço de uma mensagem feita pelo pastor Antônio Gomes, dentro daquela Bíblia. E eu comecei a ler versículo por versículo ali, que ele foi expondo ali, e eu acredito que ele tenha também trazido essa palavra aqui num culto de segunda-feira, para a igreja do Senhor. E aquela palavra, ela falou muito ao meu coração, e o título daquela mensagem que ele escreveu era As 7 Qualidades de João Batista. Esse era o título da mensagem, é o título dessa mensagem, As 7 Qualidades de João Batista. E eu resgatei aquilo que o pastor Marco falou na semana passada. Ele falou de crédito com Deus,
E foi feito também uma reflexão, foi feita uma pergunta: você tem crédito com Deus? Né? E quando a gente busca sobre as nossas qualidades como servo de Deus, é isso que faz com que nós entendamos que realmente nós, pela misericórdia de Deus, podemos ter crédito com Deus. E eu queria analisar exatamente em cima das qualidades, das 7 qualidades de João Batista, e coincidentemente foi um esboço de uma palavra feita pelo 7º pastor dessa igreja, o pastor Antônio Gomes. E eu quero começar lendo um primeiro versículo aqui, em Mateus capítulo 11, e o versículo 11, que diz assim a palavra de Deus. São palavras de Jesus, que diz: em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Essas palavras são palavras do Deus Jesus, que quando ele passou aqui na terra, e ele está dando testemunho de um homem que esteve aqui na terra. E aí foi escrito exatamente assim esse esboço. Imagine você ter o próprio Deus, Jesus, dando testemunho de você. Olha que coisa maravilhosa, que maravilha que é o Senhor poder dar testemunho de você. Eu não sei se você está entendendo, mas se nós buscarmos dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar vários exemplos de Deus dando testemunho dos teus servos. Se você pegar lá no começo, Deus ele faz prova com Abraão. Deus estava dando testemunho de Abraão. E eu poderia citar aqui várias pessoas, até chegar em Jó e outras mais. Mas o que nós estamos vivendo hoje aqui, e a pergunta que eu faço para você nesta noite: Deus pode dar testemunho de você como Deus deu de João Batista e de outras pessoas mais? Faço também essa pergunta para mim. E aí, quando a gente começa a olhar as qualidades de João Batista, a gente começa a buscar, começa a tentar entender como é que João Batista viveu aquela época como um servo de Deus, um pregador da palavra de Deus. E a primeira qualidade que eu tenho listada aqui, ela fala da honestidade de João Batista, de um homem que era perseverante naquilo que ele fazia, uma pessoa que amava muito a obra de Deus, e era um homem honesto. Foi um homem que tinha uma estrutura, que ele poderia receber críticas, mas ele estava firme dentro daquele propósito, porque ele sabia que quem o exaltava não era o homem, ele não precisava de exaltação do homem, ele precisava apenas da exaltação de Deus. Aleluia. E eu estou falando isso, amados, porque nós vivemos dias difíceis. Às vezes eu ouço palavras. Outro dia eu conversando com uma pessoa ali na porta da minha casa, a pessoa estava preocupado com alguém que estava vestido uma bermuda, alguém que estava usando um boné. A pessoa está preocupada com esses tipos de detalhe, criticando esse tipo de coisa, e está esquecendo da real qualidade que é você amar a obra de Deus. Aleluia. Você se apresentar diante de Deus como um servo e dizer: Senhor, a minha vida é tua, eu me apresento diante de ti, e Deus vai dar crédito, Deus vai dar testemunhar de você. Aleluia. E às vezes nós passamos o ano preocupados com bobagens, e esquecemos que o maior é Deus, aleluia, que nos exalta. E às vezes as pessoas são enganadoras. Nós falamos aqui
E aqui a palavra diz que ele era um homem honesto. E se a gente ler lá, nós não vamos ler todas as referências, mas se a gente pegar lá em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 19, nós vamos encontrar que algumas pessoas, quando viram João Batista ali pregando no deserto, em vários locais, aí saíram perguntando se ele era o Cristo. É você que é o Cristo? Aí ele disse: não, eu não sou o Cristo. Perguntaram para ele: mas então você deve ser Elias. Ele disse: eu não sou Elias. Chegaram a falar: então você é um profeta. Ele disse: não, eu não sou profeta. Então afinal quem você é? Se fossem dias de hoje, tem indivíduos que, se tivesse a autoridade de João Batista, às vezes as pessoas perdem o ministério porque eles saem por aí querendo depois usar a Deus, cobrar por isso, cobrar por aquilo. Não, ele disse: eu não sou profeta. Então quem você é? Eu sou apenas a voz do que clama no deserto, aleluia. Eu sou aquele que fala o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu sou aquele que diz: arrependei-vos, para você encontrar com o Senhor Jesus. A segunda qualidade de João Batista: ele era um homem pregador da palavra de Deus. Aí alguém pode dizer assim: mas eu sou um pregador, eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas a Bíblia diz que quando nós recebemos a Jesus, aleluia, nós nos tornamos mensageiros de Cristo. Independente daquilo que nós estamos fazendo, nós somos mensageiros de Cristo. O mundo precisa ouvir de Jesus. E eu não posso ficar esperando pelo pastor Cleveson, não posso ficar esperando pelos pastores, dirigentes. Você é um mensageiro de Deus nessa terra, aleluia. E você está perdendo tempo. Hoje nós perdemos tempo com tecnologia, com WhatsApp. Eu recebo milhares de vídeos, alguns eu olho, outros eu nem tenho tempo de ver, é tanto grupo. Tem gente que fala: mandei uma mensagem para você, eu falo: eu nem vi de tanta coisa. E se você ficar gastando o seu tempo ali, você não lê a palavra de Deus, você não lê um livro. Tem gente que está se atrapalhando no trabalho. Se esquece que uma grande qualidade que você precisa ter, e às vezes a gente está esquecendo: nós somos mensageiros de Deus nesta terra, aleluia. Não se esqueça disso, você é um mensageiro de Deus nessa terra. E nós temos que pregar a palavra, pregar a verdade. E João Batista, ele fazia isso. Ele dizia para o mundo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, aleluia. Quantas pessoas têm coragem de fazer isso em praça pública? Nós temos várias pessoas que têm. Irmã Dalvina está ali, né, irmã Dalvina? Glória a Deus. Tem um monte de gente aqui que tem. 2020 está chegando. Você pode começar a fazer isso também. É uma qualidade. Só para a gente adiantar, porque eu já passou aqui. Uma outra qualidade, terceira: João Batista era um homem que amava a obra de Deus. Poderia fazer chuva, poderia fazer sol. Ele comia gafanhoto, mas ele não perdia a oportunidade de estar ali pregando a palavra de Deus. Ele se alimentava de ervas, às vezes ele encontrava, a Bíblia fala que ele se alimentava de mel, de gafanhoto, mas ele não deixava de cumprir aquele ofício que Deus entregou nas suas mãos, aleluia. E às vezes nós temos dificuldade. Antes o ar-condicionado, estou vendo Jackson ali, Deus abençoe, o ar-condicionado não estava funcionando. A gente era um calor. Aí tinha gente: hoje eu não vou por causa de um calor danado. Agora tem gente que: eu não vou hoje porque está fazendo frio, aquela igreja, né? Aquele negócio difícil, aquela coisa toda. O homem estava ali no deserto, comendo gafanhoto,
pegando mel ali, aquela coisa, mas ele falava: a obra de Deus, ela não pode parar. Aleluia. Como quarto, para a gente seguir mais rápido aqui, João Batista, ele amava as pessoas, ele amava o povo. E nós podemos entender dentro da palavra de Deus, que quando nós amamos as pessoas, nós precisamos falar a verdade para as pessoas. João Batista, se nós pegarmos ali em Lucas, no capítulo 3, ele reclamou ali com todas as pessoas, e ele dizia: se você não se arrepender, você não encontrará o Senhor. Não tem meio termo, amados, não existe meio termo. Não existe meio crente, não existe meio, eu aceitei a Jesus, Jesus mora no meu coração. Nós temos que dizer para as pessoas: se você não se arrependeu dos seus pecados, você não encontrará o Senhor. Essa é a verdade. Se você ama as pessoas, a verdade tem que ser falada dentro da palavra de Deus. Onde eu encontrei uma pessoa que ele estava falando para mim o seguinte: não, porque às vezes quando eu estou lá com os romanos, a gente se porta como os romanos, né? E eu estava tentando entender. Eu estou falando aqui, amados, essa história dos romanos aqui, a gente se porta com os romanos. Essa pessoa diz ele que evangelizou algumas pessoas aí. E aí veio um casal de homossexual e esteve lá na igreja, e foi na igreja dele lá, tá? Só que agora ele está incomodado, ele não pode pregar mais determinadas questões, porque ele falou que ele convenceu aquele casal de homossexual a vir. Agora a igreja está se adaptando àquela situação. O sangue de Jesus tem poder, a palavra de Deus, ela é só uma, amados, ela é só uma, só existe esta palavra aqui. Acabou. Esse sim que é o amor às pessoas. E ele falava, ele tinha amor às pessoas, era um homem verdadeiro, um homem sincero, um homem que dizia que se as pessoas, que quem não fosse separado, quem não se arrependesse, iria para o inferno, e ele falava isso também. Então a quinta qualidade dele, ele era um homem sincero. Eu me lembrei aqui de eu assistindo uma reportagem, uma pessoa disse o seguinte para outro, ele comentando de uma pessoa, ele disse assim: não, fulano, você tem que falar sempre a verdade, porque vai chegar um dia que você vai ter que contar uma mentira, e aí, você contando a mentira, todo mundo vai acreditar que é verdade, porque você falava sempre a verdade. Não existe meio termo, amados. Você precisa ser sincero naquilo que você faz. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Não existe fala sempre a verdade, porque um dia você vai falar a mentira. Fale sempre a verdade, seja sincero. E é isso que a palavra de Deus ela diz, e é uma das qualidades. Seja sincero. E nós já estamos indo para o final, a sexta qualidade de João Batista. Ele se colocou na condição de um homem humilde. Ele reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E ele se colocou numa posição de tamanha humildade, que quando algumas pessoas começaram a falar de João Batista, que havia um que tinha um ministério que era semelhante ao de João Batista, na verdade ele foi contemporâneo de Jesus, e Jesus começou a curar, Jesus começou a expulsar demônios, Jesus começou a libertar, Jesus começou a salvar, aí sempre tem aqueles colocadores de intriga, né? Aí sai lá correndo e fala: vamos botar uma briga aqui nesse negócio aqui. Sangue de Jesus tem poder, né? Tem aqueles fofoqueiro, né? Tinha tempo que eu nem ouvia essa palavra aqui na igreja, graças a Deus que já foi expulso esse demônio da fofoca, né? Antigamente tinha até louvor que falava de demônio da fofoca. Se tem, está expulso em nome de Jesus, né? Mas tem aqueles que gostam de colocar intriga. Às vezes a gente vê isso pela televisão, algum jornalista vai lá e pergunta a alguém uma coisa, e alguém fala, ele corre lá no outro e fala assim: ó, você viu, fulano falou isso e isso, o que você quer falar, né? Que triste, que feio. Na época de João Batista foi assim, Jesus estava com seu ministério pleno, e aí alguém foi correndo lá e chegou para João Batista: olha, João Batista, tem um que está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí vem a palavra maravilhosa de João Batista, João capítulo 3, versículo 30. Vamos pegar o finalzinho, ele diz o seguinte: o que importa é que ele cresça. Hein? Vamos dizer novamente: o que importa é que ele cresça, e que eu... Nós estamos falando do Senhor Jesus, que o Senhor reine sobre nossas vidas, aleluia. Se o Senhor quer abençoar, o Senhor abençoe mesmo, ó Deus, porque se o Senhor estiver curando, não é o homem que está curando, é o Senhor, aleluia, porque é Ele que faz, Ele é o mesmo. Às vezes tem pessoas que querem trazer a glória para si, Deus não se agrada disso, Deus não está presente nisso, aleluia, porque a única glória é a do Senhor Jesus, aleluia, é Ele que reina neste lugar. E João Batista simplesmente deu, como é que as pessoas falam, aquele tapa nesse indivíduo e falou: o que importa é que ele cresça, aleluia, o que importa é que o seu reino cresça nesta terra, aleluia, porque nós seremos beneficiados. E para terminar, amados, eu já vou entregar aqui para o pastor, eu queria até que vocês ficassem de pé, né, só porque eu vou terminar mesmo, pastor. A sétima característica, ou a sétima qualidade de João Batista, é uma palavra que eu falo que é uma palavra dura, mas é uma palavra eficiente, é uma palavra eficaz, e ela está escrita aqui, que João Batista, ele nunca falou nada para agradar as pessoas, mas tudo que ele falava era o que ele vivia. Você tem que viver o que você prega, aleluia. Você tem que pregar o que você vive, aleluia. Se você estiver lá no seu trabalho, você tem que ter a autoridade de Deus para você pregar, e as pessoas veem na sua vida o que é que você está pregando, aleluia. Viva o que você prega, aleluia. Pregue o que você vive, aleluia, para resgatar vidas para o Senhor Jesus, amém.